Salve, gente! Começando mais um PGMB nesta quinta-feira especial. Como sempre, né? Quinta-feira a gente recebe um convidado, uma convidada sempre muito especial aqui, Charlão. Histórias de vida. Histórias de vida, a gente gosta muito. E hoje a gente parece que a gente acaba com aquela saga. Qual saga? A saga da Baixa da Cachorrinha. É hoje. É hoje? É hoje, com certeza. Eu achei que era a saga dos palmeirenses. Também. Parece que você só tá convidando palmeirenses, viu, Léo? Vamos começar com o nosso produtor, hein? Tem alguma coisa errada com o nosso produtor, né? Tem alguma coisa errada que não tá certa. Que não está certa, né? E ainda veio pra confrontar, ainda veio de verde. Veio de verde? Verde. A gente vai perdoar, né? Porque é uma pessoa que a gente ama também, né? Boas-vindas aqui ao nosso querido Vado! Parceiro, seja bem-vindo aqui ao nosso PGMB. E para começar, aquela pergunta, né, Charlie? Célebre. A pergunta célebre, que bem fácil, né? A mais fácil e a mais difícil de todas, né? Sim. Então, o Vado, para começar aqui, conta pra gente quem é Cledivaldo Gonçalves da Silva. Cledivaldo Gonçalves da Silva. Vado, para os amigos de infância e os irmãos da igreja, e Gonçalves no trabalho. Então, Cledivaldo Gonçalves é filho de Dona Terezinha e seu Edivaldo. Ali morador há quase 50 anos, não. Já mais de 50 anos, ali do bairro 18 do Forte. Não na Baixa da Cachorrinha, mas na metade, na entrada, no meio da ladeira que chega na Baixa. Sim. Mas assim, alguém agradecido a Deus, né, por tudo que Deus fez com minha vida e com minha família, né? Então, esse sou eu. Muito bem. É o Cledivaldo Gonçalves da Silva, Charles. Exatamente, meu amigo. Gente boa, palmeirense, gente boa. O outro... Não, acho que é melhor não. Basta saber que ele veio da Baixa. E é torcedor do Palmeiras. Isso já traz uma imagem. Eu não sei. Complica um pouquinho. Ele tá muito feliz que agora ele vai ter Gabigol no time dele. Não tá indo mesmo pro Palmeiras. Rapaz, tá aí, né? Vai, não vai e tal. Quero não ir. Ô, Vado, e assim. A gente fala muito de infância, né? E é importante a gente, esse tema... Começar do começo, exato, né? A gente trata de vidas, né? E nossa experiência aqui tem sido muito especial. Fale para nós aí como era foi sua experiência de infância ali no 18... Na Baixa da Cachorrinha. Não fuja, Vado. Não fuja. Sua mãe falava, baixa que é tiro, é verdade. Não era assim, não. Não era bem assim, não. Era um período que essa infância era um período que existia realmente algumas pessoas perigosas, alguns famosos perigosos. Eu tinha medo, viu? Famosos perigosos, mas que aos poucos eles foram saindo, né? Foram saindo, alguns infelizmente morreram. Ainda existe um remanescente ainda dessa época que ainda anda por lá, pelo 18, mas era realmente uma época que as pessoas tinham medo de lá do lugar. E aí você, na verdade, está brincando, mas ele morava realmente bem próximo, né? Morava a entrada é assim e você morava numa ladeira. Morava na ladeira. Assim. Então, na metade da ladeira, eu morava na metade da ladeira e aí descia um pouco, já era... E como era, Vado? Jogava bola na ladeira? Jogava bola na ladeira. Opa! Uma experiência... Jogava. Física pura, né? Jogava. Levava vantagem quem estava em cima. Hein? Mas depois tinha que mudar. Mas peraí, quando vai tirar o pau ímpar, você escolhia primeiro o melhor do time ou escolhia ficar em cima da ladeira? Era melhor ficar em cima. Corria menos? Era melhor ficar em cima. E alguém lá embaixo para evitar que a bola descesse, porque ia parar lá longe. Na Baixa? Lá na Baixa. Lá longe. Você já jogou na ladeira, Léo? Rapaz, não fui muito jogar bola, não. Né? Eita, eu lembrei. É verdade. Sua experiência minha carreira no futebol foi curta. Muito curta? Foi encurtado, eu fui pro DM e não voltei mais do DM. Nunca mais? Não voltei do DM, infelizmente. Mas assim, apesar de tudo, a infância é muito, muito boa. Eu considero a minha infância, graças a Deus, muito boa, porque apesar da gente não ter uma condição financeira boa, porque meu pai era funcionário da Ribeiro Chaves S.A. Indústria, que é a fábrica Confiança, que fez com que eu fosse também torcedor do Confiança.
por causa do meu pai. Então eu fui muito para o estádio com ele, assistir jogos do Confiança. É a família toda, né, Vado, que gosta de assistir. A maioria é. Ainda tem uns desviados ainda que estão para outro time, mas a maioria é Confiança. E apesar de uma infância pobre, porque era meu pai, era operário da fábrica, minha mãe deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, era eu, meu irmão e mais 5 mulheres, né? Então todos nós crescemos numa condição financeira que era bem apertada, mas a gente se virava. Sim. E vocês ainda tinham a questão do seu irmão, né? Isso. Que ele nasceu deficiente? Não, ele com 3 anos, ele teve problema, se eu não me engano, foi por causa da meningite, entendeu? E aí ele ficou tetraplégico. Sim. E ficou acamado, totalmente dependente. Quem alimentava ele era meu pai, dava banho, e ele ficava na cama. E o Ilhéu é interessante, né? Quando a gente fala de amor, né? De compaixão, e essa história de Vado é interessante porque eu presenciei, né? Eu fui na casa de Vado algumas vezes, e a nossa impressão de quando a gente vê alguém numa situação dessa, né? Convalescendo, sendo tratado, é de que aquela pessoa é um peso. Mas eu sou prova de que assim, os pais de Vado, né? Nunca, em nenhum momento, ele ficou assim quanto tempo, Vado? Ele ficou 43 anos. Então, e ele desde os 3 anos? Desde os 3. Ele faleceu em 2015, 1º de fevereiro de 2015. Ele tinha 46 anos. Como é o nome do seu pai mesmo, sua mãe? Edivaldo. Então, Edivaldo e Terezinha. Eu presenciei muitas vezes uma relação de amor, de afeto e nunca de peso, né? O pai de Vado sempre teve esse comportamento, né, Vado? De alimentar, de dar banho, e era o filhinho dele, não é, Vado? Era o filhinho dele. É uma experiência bastante importante, né? Porque ele amou todos, mas ele, assim, por causa do tipo de situação, ele era muito apegado a meu irmão. Sim. Entendeu? E ainda tem uma irmã que é especial, né? Você tem uma irmã Eu especial? tenho uma irmã especial, né? Que é Marcléia, que estuda na PAI. Sim. Aí meu irmão faleceu em 2015. E 26 dias depois, Felipe nasceu, né? Deus permitiu que 26 dias depois Felipe nascesse. Felipe é o seu filho? Isso, é. Ah, tá. Mais velho. Mais velho. De 9 anos. E essa... assim, você tinha quantos anos quando... Ele era mais velho do que ele você? Ele era mais velho. E quando ele tinha 3, você já tinha nascido? Não. Ele era mais velho do que você quantos anos? Olha, agora você me pegou assim em cima da lata. Tem 9 anos que ele faleceu com 46, né? Então ele estaria com 53, né? Hoje vou fazer 51, né? Então ele é 2 anos mais velho do que você só. Era, né? 2 anos. Então 54 ele teria, né? Sim. Então hoje vou fazer 51 agora. Sim, esse ano. Para além disso, como era assim, a sua infância, com sua relação de afeto com esses pais amorosos, né? Maravilhosos aí que você conta essa história com sua irmã Marcléia, com seu irmão, como era o nome do seu irmão? Kleber. Sim, essa relação familiar de infância, como era? Então a gente, como eu disse, a gente teve uma infância difícil, né? Minha mãe parou de trabalhar e eles se dedicaram a gente, né? A cuidar de todos nós. Então meu pai ficou trabalhando, minha mãe fazia algumas coisas para ajudar e a gente tinha uma boa relação, né? Entre nós. Nós brincávamos, as minhas irmãs mais velhas, à medida que foram crescendo, começaram a estudar e desenvolver mais a vida, a trabalhar. E aí restou eu e Clécia como os mais novos. E assim, pelo fato de não ter muita condição financeira, a gente se virava para brincar, né? Então, muitas brincadeiras, hoje, coisas que eu vejo outras crianças terem, e hoje que com facilidade a gente tem, na minha época, a década de 70, 80, não tinha. Eu fazia meus brinquedos, muitas vezes. Utilizava muitas coisas, madeira,
até eu me lembro que quando teve uma época que Clécia mesmo gostava muito de... Clécia sabe tocar violão, minha irmã, mais nova, e ela gostava tanto de violão que às vezes uma vez eu peguei um pedaço de madeira e botei uns nalhos e fiz um violão para ela de brinquedo. Mas foi assim, muitas vezes, a nossa vida, a nossa infância. Mas sempre alegre, sempre divertida. Vocês acabaram também, acho que todos, né, tendo uma ligação ao vôlei, né? Eu tenho uma irmã, começou com minha irmã mais velha, né? Minha irmã mais velha, ela é professora de vôlei sentado, atualmente. Mas ela foi a primeira da família a jogar. Depois dela, aí eu acabei me interessando. Na verdade, assim, eu joguei na época da escola, eu fui goleiro de futebol de salão, fui goleiro de futebol de campo e também acabei, e aí tudo isso aí está relacionado também à questão da infância, de você não ter muitas opções de brincar. Eu acabei gostando de vôlei. Então, na escola, a gente pegava as traves, arrastava para o meio da quadra, que não tinha rede, ninguém tinha rede nem bola, né? Dinheiro para comprar, a gente ficava. Mas teve muito a ver com minha irmã, começou com ela. Para quem não sabe, né, Wendel, vôlei sentado é uma modalidade paralímpica, né? Sim. Que os atletas, eles colocam a rede bem mais baixa, né? Sim. E todos os que fazem parte da equipe estão sentadas, né? Mas jogam o mesmo vôlei, tem saque, bloqueio, entendeu? Então é um vôlei adaptado, né? Isso é o vôlei sentado. Isso mesmo. Então foi assim, a minha infância, uma parte da minha infância foi dessa maneira. Estudava onde? Eu estudei primeiro no colégio chamado Sabino Ribeiro. Colégio Sabino Ribeiro, ali na rua Tenente Agora é interessante porque os funcionários, né, dessa fábrica, eles tinham uma casa específica, né? Só que alguns tinham, nem todos, né? Mas... Você precisava de uma patente ou não? Ou foi porque seu pai chegou depois e não tinha mais casa? Não, é porque meu pai chegou depois. Mas eu não sei se meu pai se interessou a ter uma casa da fábrica. Mas ele através daquilo que dos contatos que ele tinha e o trabalho dele, ele acabou conseguindo comprar uma casa ali, exatamente no 18. Né? Para o pessoal entender, né? Para os nossos espectadores entenderem... Explique aí, Fábrica Confiança. Então, existe um bairro na cidade de Aracaju, né? Bairro industrial. Chamado Bairro Industrial. Ele se chamava Bairro Industrial. Por que, Charlão? Porque ele tinha... Indústria? 3, na verdade eram 4 indústrias. Sim. Né? Hoje você tem uma só, que é a de... O Moinho? O Moinho. Né? Você tinha o Moinho, você tinha a Sergipe Industrial, a Sabino Ribeiro, e uma fábrica de leite de coco que se chamava Serigi, que eu não sei se existe ainda, mas essas fábricas hoje, praticamente, elas estão inativas, só existe o Moinho, né? E não a Serigi, mas a fábrica Confiança, né? E a Sergipe Industrial, essas duas fábricas, elas tinham, no caso mais a fábrica Confiança, elas tinham umas casas. Todas essas casas que ficam na frente da fábrica, que ficam antes de um templo católico chamado São Pedro Pescador, e depois eram casas da fábrica, de pessoas que trabalhavam nessa fábrica. E acontece um negócio legal, Léo, que tinha campeonatos, né, de futsal, e essas fábricas, elas jogavam entre si. Você tinha um time Inclusive, Confiança vem daí, parte daí, né? Dessa história de futebol que se relaciona com a fábrica. E você sabia que tem uma história lá na Bahia, que a Confiança era conhecido lá também, a Fábrica Confiança? A minha mãe disse que meu avô falava para ela, quando ela era mocinha, falava: minha filha, tenha cuidado. Confiança é um tecido que nem se fabrica mais. Não confie em todo mundo. Então tinha um pouco disso aí, né? Que confiança era um tecido. E aí, sim, como era... E acabou que sua mãe tinha... Marcleia já era mais nova ou mais velha do que você? Marcleia é mais velha do que eu. Então sua mãe acabou tendo que deixar de trabalhar, seu pai tendo 2 filhos que praticamente... porque assim...
hoje se trata com saúde mental, hoje a gente tem uma evolução muito grande, né? Quanto à questão de saúde mental, tratamento, você tem muita assistência. Hoje se vê saúde mental, William Leal, não da forma que se via há 20 anos atrás. Há 20 anos, qualquer tipo de problema que você tinha, você era maluco, né? Assim, Charles, até voltando um pouco, meus pais moravam em Propriá. Sim. Depois eles foram para a Estância por causa do trabalho do meu pai. E por causa da questão de saúde de meu irmão, eles vieram para Aracaju. Para poder aqui em Aracaju tentar um tratamento para ele que por um tempo eles tentaram e acabou não funcionando. E aí terminaram ficando aqui em Aracaju mesmo. Aí sua mãe é uma heroína, né? Uma mulher maravilhosa, porque ela recebe um presente aí que certamente muitos normais estariam completamente malucos para fazer, para cuidar, reclamando da vida, da sorte, dizendo que eles não mereciam. Ela recebe uma criança que acaba ficando nessa circunstância, outra que ela tem que cuidar diretamente. Sim, e como ficava a educação de vocês? O que ela fazia? O que você fazia? Ela era exigente com você? Não? Você vivia uma vida mais livre, dava conta como foi essa sua trajetória de educação? Minha trajetória de escola... minhas irmãs mais velhas levavam a gente para a escola, a gente recebia aquilo que a gente precisava, levava para casa. Muitas vezes a gente fazia refeições na escola. Por exemplo, eu comi muita sardinha enlatada com macarrão, com arroz e farinha na escola. E a gente ia para casa. E em casa, minha mãe não precisava botar muita pressão para a gente fazer as nossas tarefas, não, porque a gente... Até estava comentando isso hoje com alguém que não estou lembrado agora, que eu era esperto. Eu brincava, eu fazia tudo logo para poder brincar. Sim. Então, eu nunca tive assim trabalho. E de trabalho. alguma forma vocês acabam... de alguma forma tendo que ajudar sua mãe e seu pai, contra seu irmão, sua irmã? A gente dava uma ajuda mínima, tudo era mais voltado ao meu pai, né? Porque depois que a gente cresceu, foi que a gente passou a ajudar mais. Mas sempre foi assim, meu pai pegava ele, levava para dar banho, no colo, junto com minha mãe. Levava ele, limpava ele, botava ele na cadeira, sentado, no colo dele e dava comida a ele. Aí quando foi períodos depois, ele teve uma piora na saúde dele, em 2008, meados de 2008, teve uma piora na saúde dele e acabou, até a gente achava que ele não ia se recuperar, mas ele se recuperou e aí deu uma piorada na saúde, né? Ficou mais debilitado, mas ficou bem, do ponto de vista de físico, de saúde, para viver até 2015. É tanto que a morte dele para a gente foi uma surpresa, porque eu me lembro que eu fui com minha irmã lá na médica, a médica disse assim, olha, a médica que fez o laudo, ela disse assim, olha, os exames dele estão normais, ele simplesmente parou de respirar assim aos poucos. Eu ainda cheguei, minha mãe ligou para mim de madrugada e para minha irmã, aí eu saí de casa, disse, vem para cá, seu irmão tá morrendo. Aí eu fui lá, quando eu cheguei, ele estava lá deitado e a respiração enfraquecendo. Foi. Então ele teve a gente pode dizer assim que ele teve uma morte tranquila, como se ele estivesse adormecendo. E meu pai lá, né? Seu pai deve ter sofrido um bocado. Ele ficou, eu cheguei, a gente viu essa cena e ele ficou lá, assim, só falava que o filho tinha ido, né? Meu bebê foi, tá, assim, quase sem acreditar, né? Minha mãe, ela já vinha falando que por causa do estado dele sabia e já estava psicologicamente pronta para que isso viesse a acontecer. Como foram as bases espirituais, Vado? Como era isso na sua família, né? Legal saber. Assim, meu pai nunca... Sempre foi um cara meu pai é um cara trabalhador, de muito
perdeu o pai muito novo, com 8 anos de idade, e por causa disso passou a ajudar minha avó. Então ele passou a trabalhar de muito novo. E depois que ele casou com minha mãe e tal, minha mãe, ela já era uma mulher que já tinha já uma determinada... Ela sempre teve na cabeça assim, que o homem tem que ter religião. O homem não pode ser sem religião. Já meu pai era mais voltado à questão de trabalho, questão de honestidade, de compromisso, de palavra, essas coisas, esses valores. Mas ele nunca foi muito... Ele acompanhava minha mãe, mas nunca foi... E aí, por causa de minha mãe, nós em casa, mas mais especificamente que eu me lembro, foi Clécia e eu, né? E também tem uma irmã minha que também passou um tempo caminhando na Igreja Católica, mas depois ela se afastou. Mas eu e Clécia, nós fizemos primeira comunhão, nós andamos por causa de minha mãe. A gente não queria ir, e aí era a maior confusão lá em casa, mas aí meu pai dizia assim, deixa esses meninos aí, tanto problema, tanta confusão. Mas minha mãe dizia, não, esses meninos têm que ter religião. A pessoa não pode ficar sem religião. E aí, graças a Deus, começou assim a minha história de vida cristã. Quantos anos, Vado? Quando minha mãe começou a me levar para eu participar das coisas, eu tinha 9. Sim, e a partir de que momento você encontra a renovação carismática? Então, aí eu passei um tempo andando, tal, aí participei de vários movimentos da Igreja Católica. Quando foi ali por volta de 1990, eu fui chamado para fazer parte para participar de um grupo de jovens da Renovação Carismática. Para participar de um grupo porque existia assim, eram 2 grupos. Existia o grupo de jovens e existia o grupo de adultos. Então o pessoal mais novo participava do grupo de jovens. E as pessoas já com uma determinada idade, já mais adultas, tal, mais de 25 anos, era fazer parte do outro grupo. E aí eu comecei a fazer parte do grupo de jovens. Aí ajudava, tal, participava. Aí depois um dos rapazes que fazia parte da coordenação, ele soube que eu tocava bateria. Baterista, ele não. Tá vendo você? Ele soube que eu tocava bateria, né? E aí ele me pegou... E como foi essa história de bateria? Porque assim, a gente viveu uma época que acho que também o William Léo acaba pegando um pouco, que a gente não tem esse tipo de facilidade, né? E bateria piorou, né? Além de ser muito caro... Panela? Então aí eu vou ter que voltar um pouco. Vai, eu vou ter que voltar um pouco no tempo. Porque parece que eu quero aprender bateria, veja, sem recurso. Eu tenho que saber no que ele batia, porque, veja, é complicado. Veja, a minha história na verdade, eu não me considero um músico, eu sou um tocador. Um ajudante. Eu não vou fazer a piada que eu vou fazer, não. Né? Você sabe a piada que a turma faz no meio da música, né? Aí os caras falam, não, baterista não é músico. Né? Tá vendo aí? A turma tira onda, mas tira onda, lógico, né? Que não tem nada a ver, mas a turma tira onda. Então eu não sei nada de nota musical. Tá? Eu consigo desenvolver ritmos Sim. com o instrumento. Mas, no meu caso, foi assim. É uma história que é meio... Meio milagrosa. Meio milagrosa. É interessante até para mim, até hoje. Isso. Eu estava na frente da televisão, assistindo... Era preta e branca, não? Era preta e branca, não. Olha lá, ó. A minha televisão. Era aquela tela na frente. Nessa época eu tinha 12 anos. 1985, se eu não estou... Não, a televisão já era colorida. 1985. Vocês tiveram acesso à televisão colorida cedo, hein? Também, meu filho. Lá em casa chegou, acho, no final dos anos 80. Você só queria tomar banho no Rio. 88. E aí eu tava em casa assistindo uma banda tocar e estava sentado num banquinho assim onde eu podia batucar. Nunca estudei nada, não sabia de nada. E aí eu vi aquela banda tocando e comecei a reproduzir
Você lembra Com a- qual banda? Não me lembro. Lembra, não? Aí você já tá. Aí minha William memória. Léo adora isso. Aí, assim, eu comecei a reproduzir o mesmo ritmo Na mão. nas mãos do lugar que eu tava, Sim. que o rapaz da banda tava tocando. O Hermeto Pascoal, parceiro? Opa. Hein? Aí eu coloquei na minha cabeça assim, eu sei tocar. Aí me levantei, fui até minha mãe, que minha mãe estava lavando roupa e tal, e disse, mãe, eu sei tocar bateria. E ela, obviamente, não deu muita importância para Firme isso. fundamento das coisas que se Né? esperam. Vamos lá. Aí ele conquistou. A primeira. É o pessoal, o Isso é primeiro fé, né? baterista do Brasil Formado pela fé. Né? formado pela fé. Então, foi assim. Então, quando eu aí, isso aconteceu nesse período. Em 1989, eu fui estudar no Colégio Ateneu Sergipense, Uhum. e aí eu tive contato pela primeira vez com uma bateria de verdade. Foi a primeira vez. O pessoal me levou na casa de uma pessoa, eles tocavam violão, guitarra e tal. Era uma banda de rock. E aí eu fui, cheguei na casa do rapaz lá, aí eles me mostraram a bateria, eu sentei e eu sabia exatamente onde estavam os sons que eu precisava para desenvolver um ritmo. E aí eu me lembro a primeira música que eu toquei em uma bateria. E aí, qual foi a música? A Casa dos Meus Sonhos. Olha, Aguinaldo Timóteo. Foi a primeira música. Eu nem sabia, nem conhecia essa música. Não conhece essa música? É uma vers- Posso na verdade, conhecer, ela, né? na verdade, era É uma música... versão de uma música francesa, se eu não me engano, isso, né? é. Ou italiano, não me lembro, mas Negócio- é uma música europeia. Então, foi a primeira música A que eu Casa toquei. dos Meus Sonhos é feita de ilusão. Isso mesmo, E, foi e ele canta bem grave, depois ele faz a oitava, ele oitava, vai lá pra cima. É bem... Então foi a primeira vez. Pode colocar que senão o YouTube derruba a gente, Não né? pode não coloca. Então, a partir daí, o pessoal começou a se juntar e fez uma banda de rock da época, Paralamas do Sucesso e outras bandas. Uau, já começou. Então, é, Paralamas então, já a partir tem baterista então bacana. minha história foi aí. Então, eu não sei como essa história acabou chegando lá no pessoal da paróquia, da Renovação Carismática. E aí, o que aconteceu? Quando o rapaz me chamou, ele disse, olha, se prepare espiritualmente, tal, que eu vou querer que você vá para o grupo dos adultos para tocar. Ele me tirou do grupo das É crianças. interessante essa fala de Vado, porque o pessoal da renovação, eles tratam com muita seriedade. Sim, O pessoal sim. que você vê aí que ele fala para Vado se preparar. Isso né? é. Vai se preparar É, espiritualmente, foi. você vai fazer parte do corpo de música. E isso, ele falou isso já mais de mês. Eu fiquei mais de mês, ele só dizendo isso aí. Se prepare que eu vou levar você. E aí, quando ele me levou para lá, tinha um rapaz que tocava violão. Até hoje eu tenho contato dele, a gente ainda conversa um pouco. Eu pensava que eu ia tocar uma bateria normal. Aí ele me deu uma caixa, assim, um pouco maior assim do que esse telefone, que era uma bateria digital. Sim, sim. Tava na moda essa época, né? É. Então eu botava tinha um anel ligado a um fio que fazia a função de terra, Sim. para não dar interferência no equipamento do som, e ele me deu as bases para eu poder tocar. E aí, a partir dali, eu comecei a tocar no grupão com aquele instrumento. Então eu tocava aquele instrumento como se eu estivesse tocando uma bateria Física, né? física, Tá. acústica. Né? Então foi Você já viu uma dessa? assim. Não, dessas não cheguei a ver pessoalmente, não. Eu já vi alguns outros modelos de bateria eletrônica. Não me lembro, acho que não. Acho Então, que não. mas era uma... Hoje tem percussão que são pads, né? E aí você programa o que você quer, né? Pronto, eu acho que ela era desse tamanho aqui, ó. É. Desse É tamanho. mais assim, desse formato, não. Ela tinha várias placas, Porque- cada placa representava um Porque som. na verdade você tocava com o dedo. Isso, eu eu segurava acho com a mão e fazia tudo com o dedo. Porque eu acho que as que tem hoje, elas são grandes, né? Isso, são e você grandes. toca com tipo um
É como se fosse a baqueta, né? Mas tem pads também, você toca com a mão também. É? Pads tem. Mas o mais comum hoje tem baterias eletrônicas que simulam, inclusive, a pele da bateria, né? A pressão, a intensidade, mais próximo do aro, mais central, né? Hoje as baterias eletrônicas inclusive tem bateria eletrônica com som que você fala, rapaz, porque o problema da bateria é a microfonação, né? Você conseguir tirar um som bom de uma bateria, uma boa bateria, é difícil. Às vezes a bateria é muito boa, mas a sala não é legal, aí o som, a captação não é legal. E aí a bateria eletrônica não depende de sala, não depende de acústica, porque é 0 e 1, né? É digital, tudo né? programado. Né? E hoje eles têm a Yamaha, outras marcas, a Holland, eles têm baterias eletrônicas fantásticas, né? Então, começou assim. Eu comecei nessa... Aí você acaba tendo uma experiência com Deus, né? Porque você Isso. começa num grupo, né? E como era lá... Aí depois disso aí, eles conseguiram lá arrumar uma bateria acústica, aí eu cheguei ainda a tocar em alguns momentos a bateria acústica, e a partir daí eu comecei a participar de vários encontros e ter contato com a palavra de Deus. Eu comecei a me interessar pela palavra de Deus, comecei a ler a palavra de Deus. E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, aí eu comecei a cada vez mais ter conhecimento da vontade de Deus. Você tem um processo de mudança nesse momento. De mentalidade, Eu comecei assim, eu queria ressaltar que essas pessoas que andavam comigo eram pessoas comprometidas com a fé católica. Sim. E assim, e eles... Que momento aí, Vado? Anos 80, 90? Isso foi ali, entre 90 e 94. Era um momento muito forte da renovação carismática, né? Com o Padre Jonas, né? Com aquela construção da canção nova. Isso, 90, né? 94. A comunicação muito forte, música muito forte também, né? Então, eu cheguei a trabalhar como discotecário na Rádio Cultura, quando a Rádio Cultura foi arrendada pela comunidade Shalom. O que é isso, filho Léo? O discotecário era o cara responsável pela organização da discoteca, e alguns discotecários ainda acumulavam a função de programador, o cara que programava as músicas que iam entrar nos programas. Não necessariamente, mas alguns o discotecário era só o cara que cuidava do acervo musical da rádio. Então, quando a comunidade Shalom assumiu a Rádio Cultura, para fazer da Rádio Cultura uma rádio mais voltada à questão carismática, eu trabalhei lá, ainda toquei na inauguração da rádio, no show que teve da inauguração da rádio, toquei no trio elétrico, numa carreata que teve de inauguração da rádio. Ainda teve todo esse processo, ainda dentro da... Então, na verdade, eu fui bem ativo dentro envolvido, né? Fui bem ativo, de viajar e muitas coisas dentro da renovação carismática. Legal. Nessa época ainda não tinha TV Canção Nova, né? Se eu não me engano, já existia a Canção Nova, não me lembro se tinha a TV. Eu acho que ainda não. Mas a rádio eu acho que já tinha já. Inclusive, tem uma curiosidade, Charles, que a TV Canção Nova, embora boa parte da programação seja feita em São Paulo, mas a geração da rede é feita em Aracaju. A base da Canção Nova é Aracaju. Aracaju é a cabeça de rede da Canção Nova. Interessante. A antiga TV Jornal, que foi vendida, né, para o Padre Jonas. Ela é a única TV, de fato, aqui de Sergipe. As outras são retransmissoras. A TV Sergipe é retransmissora, Atalaia. As outras são retransmissoras. Elas só podem retransmitir programação. Mas a Canção Nova, ela é uma geradora. Ou seja, através dela você consegue gerar programação 24 horas por dia. Ela é de fato, um canal de televisão. O único canal de televisão aqui de Sergipe. De fato, é a Canção Nova. Tanto é que a programação vem de São Paulo, daqui sobe para o satélite, né? Eu não sei como é que é feito hoje, porque a tecnologia mudou bastante, mas ainda é assim. A TV Canção Nova é, de fato, uma TV e é sergipana. Então, foi assim. Então, eu fui muito, muito atuante nesse período. O pessoal nos instruía para que a gente vivesse uma vida de santidade dentro da fé católica. Né? Por hoje não... O PHN? Não tinha por hoje ainda, não, né? é um pouco depois. Eu já estava com Dunga, né? Já estava fora aí. O nome dele é Dunga, né? É Dunga. Então eu já estava fora. Mas algumas músicas a gente conhecia. Sim. Mas foi assim. Essa parte referente
ao catolicismo, à E, renovação evangélica. e nesse momento aí, como foi a sua... Acaba que você tem uma transição, né? Isso. Alguém prega para você, né? A respeito de um evangelho. Né? Sim, Conta sim. aí para nós como foi Então. tudo isso aí, quem foi, como foi. Acho que nós vamos ouvir o mesmo nome hoje, Léo. É mesmo. Mas vamos lá. Vamos ouvir. A gente lá. gosta de ouvir histórias. Então, o que aconteceu? A minha história foi o seguinte: tendo contato com a palavra de Deus e buscando a Deus em oração com sinceridade, dentro daquilo que eu aprendia, um dia um rapaz de lá do... Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, só para... a Canção Nova e o movimento carismático, né, tem assim, eu acho que uma grande contribuição na questão da volta da comunidade católica a pegar a Bíblia, né? Porque tinha até aquela tradição de a Bíblia aberta no Salmo tal, isso. mas ficava aberta lá e ninguém pegava, né? E a renovação carismática voltou a levar a Bíblia para a igreja, né? O pessoal levava e lia os jovens voltaram a ler a palavra, né? Eu acho que foi uma contribuição muito importante, né? Só para fazer esse adendo aí Isso. da renovação carismática. Na época da gente, nós éramos chamados de crentes católicos. Porque a gente ia para os... Tinha até um preconceito dentro da igreja católica, de grupos mais tradicionais. Na Isso, época. A gente ia para os encontros católicos da renovação católica com a Bíblia. Sim. Então vários movimentos, alguns movimentos chamavam a gente de crentes católicos. Os crentes católicos era assim. Mas aí, respondendo aquilo que você falou, lá no bairro tinha um rapaz, e esse rapaz, ele sempre foi um cara muito, vou dizer assim, espalhafatoso, barulhento. E ele sabia que eu era católico, e ele me levou para debater com um rapaz chamado Elmo, que conhecia o Evangelho do Reino. Sim. E ele me levou na casa dele para que a gente tivesse um embate. E ele dizia assim: quero ver se você não vai deixar de ser católico agora. Aí quando chegou lá na casa desse rapaz, que era na outra rua onde meus pais moravam, Sim. O rapaz me recebeu, Elmo me recebeu, e não falou nada de igreja. Não teve briga. Decepcionou o outro, que estava esperando lá uma embate, disputa. né? E aí ele me pegou e começou a me chamar: você joga futebol de botão? Eu disse: joga. Eu disse: vamos jogar, que eu tenho uma mesa grande aqui. Aí tinha uns botões de acrílico grande, né? Oh. Que tem até vários tamanhos. Aí, William Léo, Eu dá joguei pra- futebol também. Oh. que tem até a Federação. Tem federação aqui. campeonato. Então, era tudo desse aí. Então ele me levou. E aí eu comecei a frequentar a casa dele, Para jogar futebol de botão. porque eu também gostava. Só que eu nunca jogava. Eu jogava dos menores, os mais simples, de plástico, essas coisas. Aquele tamanhozinho único, né? Isso, E aí ele me levou pra... Começou a amizade da gente assim. Sim. E ele começou a me levar pra lá e eu comecei a jogar botão. E aí, aos poucos, ele começou a transmitir o Evangelho do Reino pra mim. Começou a falar de Deus sem atacar que eu vivia. Sim. Sem atacar o que eu vivia. Então foi assim que eu comecei a ter acesso ao Evangelho do Reino. Então, somado a questão de ler a palavra, eu comecei a ver que as coisas estavam se encaixando naquilo que ele falava. Então, a partir daquele momento ali, Deus começou a me mostrar várias coisas. Inclusive, quando eu comecei a entrar em temas polêmicos, por exemplo, como Maria, ele falou muito bem de Maria. Falou muito bem como uma irmã e do exemplo dela. E aí foi cada vez mais apresentando para mim É interessante. A palavra Vamos de Deus. aproveitar esse tema. Eu acho interessante esse tema, sabe, William Léo? Sim. Porque eu gosto de pensar em Maria. Eu sou um cara que eu gosto de pensar. Porque se a gente pensar bem, né, sobre a figura, quem foi, né, humanamente falando, Sim. Maria, foi alguém extremamente admirável, né? Que a gente, como
com a nossa fé, entre aspas, protestante, né? A gente passou a, muitas vezes, marginalizá-la, porque, de alguma forma, existia uma adoração a que nós abominávamos, ou não achávamos que é errado. Abominávamos não é exatamente a palavra, mas achávamos errado. Mas se a gente colocar exatamente por privilégios, Maria ela foi mais privilegiada do que qualquer um dos apóstolos. Sim. Porque Maria acaba de receber na sua casa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digamos assim, a figura do reino de Deus. O rei, Maria, ela é responsável maternamente por Cristo. E tudo que acontece com ela, né? A visita do anjo, bendita sois vós entre as mulheres. Olha só, uma frase maravilhosa dessa, né? Seria lembrada, né? Dentre toda a eternidade, todas as gerações lembrariam, né, dela, receber, ser ali, né, envolta pelo Espírito Santo, sim, gerar né, a encarnação do próprio Deus, né? Então, assim, Deus se tornou carne através do ventre de Maria. Então, realmente, é uma mulher admirável, né? E bendita, né? Exatamente. Tá. Agora, é lógico que a gente não... Ao Senhor teu Deus adorarás. Sim, sim. E a Ele prestarás culto. Sim. Né? Isso a gente não está reivindicando, ou eu não acredito que se deva reivindicar, para Maria a posição de Deus. Mas... assim como Paulo, como todos os apóstolos, Maria também foi uma privilegiada. Né? Aí tem a questão chamam de veneração, né? Mas aí, historicamente, a gente consegue localizar, né, Charles? A partir de quando foi? Porque não foi no primeiro século, nem no segundo século, né? Foi a partir de algum momento ali que foi introduzido isso aí, em algum momento, né? Mas eu acho que é um bom assunto para um programa especial, hein? Opa, sim, com certeza. Assim, para a gente saber conhecer um pouco mais dessa história e de onde vem, né, essa questão desse mito, né, de venerar alguém que não seja o próprio Deus, ou o próprio Jesus, ou o Espírito Santo, né, que são a trindade, né, que toda a honra e toda a glória. Então aí, Vado, você começa a ouvir desse rapaz. Eu fiquei curioso, quem foi esse cidadão espalhafatoso que estava pregando? Você pode contar pra gente? O nome dele é Gilmar. Eu estava pensando, sabe? Era Everton. Não. Everton, na verdade... Everton, nós chamamos, hein? Vai falar com o cara... E o Everton é assim também. Gilmar... Ele é um cara popular lá no bairro. Inclusive, ele tem um campeonato de bairro, um campeonato de futebol de salão no bairro. Sim, sim. Que de vez em quando a imprensa vai fazer reportagem. Então ele é um cara bem agitado, E aí foi ele que me chamou para isso aí, achando que ia ter um embate, mas ele acabou fazendo um bem para mim, né? Tá vendo? Aí, Vado, eu acho que o William sempre faz essa pergunta e é muito importante essa pergunta. Eu aprendi com o William Leal. E essa história, porque as pessoas quando encontram, diz que passou a ouvir o evangelho do reino, velho. Que negócio é esse, né? Fala aí para nós, né, William Leal? Então, aí esse rapaz, né, Elmo, começou através dele, jogava, às vezes a gente fazia refeições juntos, conversava, e ele começou a falar sobre a necessidade de que eu me arrependesse, a necessidade de ser governado por Deus, né, a necessidade de fazer uma aliança com Cristo. E ele começou a falar sobre Jesus, ele começou a falar da porta do reino, começou a falar sobre o propósito de Deus. Então, todas essas coisas que ele foi falando, ele foi me mostrando através da palavra, e eu comecei a entender qual era a minha condição diante de Deus. Uhum. E qual era a condição sua diante de Deus, meu jovem? Apesar de... Você era um cara bonzinho, um cara bacana, na verdade, não fazia mal a ninguém, não matava, não roubava, baterista da Renovação Carismática. Inclusive, não vamos entrar nesse mérito, mas dizem que
que o baterista é o homem mais querido da igreja. Sim, Diz que todas sim. as moças da igreja querem casar com o baterista. É. Veja que situação. Um homem desse, belo, maravilhoso. Verdade. Né? Então ele era um homem... imagine aí, o baterista. O sonho de toda sogra, Toda né? sogra. O que tinha de errado com você, Cledivaldo? E aí, apesar de nunca ter roubado, fumado, bebido e nem matado ninguém, mas o que aconteceu? Após ouvir essas coisas, eu comecei a crer e a retransmitir isso Sim. Dentro da Igreja Católica. dentro da Igreja Católica. Comecei a transmitir. Uhum. Comecei a perguntar e algumas lideranças não gostaram das perguntas que eu fiz. Que eram perguntas sinceras, não eram perguntas de confrontação. Não era provocação. Não era né? provocação. É o que eu queria entender aquilo que estava acontecendo, porque aquilo que estava acontecendo não se encaixava naquilo que eu estava lendo Uhum. e aprendendo. E aí, nessa época, eu tinha uma namorada, né? E essa namorada, ela ficou incomodada e não queria saber do que eu estava recebendo. Sim. E eu tinha amizade de Sérgio e de Everton. Né? Everton, do professor Everton, não? Sim, Eto sim. Parafino. Nosso Eto Parafino. Isso. Inclusive, queremos você de volta aqui, Eto. Então, eu comecei a transmitir para eles e também para uma outra jovem, amiga de minha irmã, aquilo que eu estava recebendo. Aí a namorada na época não se interessou muito, mas depois, com o passar do tempo, ela começou a chamar a atenção dela. E aí, aos poucos, eu fui transmitindo aquilo que eu estava aprendendo. E, naturalmente, quando eu estava lá, que a gente tinha, né, lá na paróquia, ao fundo tinha uma casa que pertencia a esse grupo da Renovação Carismática. E eu sentava naturalmente, nada programado, e começava a conversar com as pessoas sobre a vontade de Deus, o que estava escrito. E aí começou a juntar gente para me ouvir. Então isso acabou gerando um problema para mim, porque a liderança começou a questionar o que é que eu falava, que o povo ficava ao meu redor querendo ouvir. Mas o William Léo fez uma pergunta que eu acho que é importante. O que esse evangelho do rei não confrontou? Porque, tecnicamente, a história... Sua vida ia bem, Eu né? seria um bom rapaz, né? Né? Então, dentro de você, interiormente, entendi essa sua trajetória, que acabou você recebendo a fé com força, né? E querendo transmitir, sim. Mas ela tinha alguma coisa para confrontar. O que ela confrontou que lhe impactou? O que tinha dentro de você, o que você entendeu? Quer dizer, olha, ainda tem alguma coisa errada em mim. Então, eu comecei a compreender que eu era, apesar de ser alguém que tinha uma vida correta, com uma formação familiar correta, mas eu era alguém independente, que levava uma vida querendo agradar a Deus, por exemplo, no meu relacionamento de namoro, Sim, mas que tropeçava, muitas vezes, no meu relacionamento de namoro. sim. Mesmo tendo uma fé, gosto sempre de falar isso, que era uma fé sincera Genuína, dentro daquilo que eu Sim. acreditava. E que fazia as coisas, por exemplo, no meu relacionamento, eu achava que podia namorar como as pessoas do mundo namoram. Abraçar, beijar e tudo mais, mas na realidade aquilo ali acabava trazendo sobre mim uma consciência ruim de que eu estava ofendendo a Deus. Então o Espírito Santo começou a mostrar para mim que aquilo que eu estava vivendo estava errado, que eu era alguém independente, que eu precisava, que mesmo tendo uma vida correta, uma formação familiar boa, pais honestos, uma mãe que era exemplo, um pai trabalhador e tudo, mas eu era alguém mau. Eu era alguém que, na essência, eu era mau, que eu era independente, que eu era pecador.
que aquilo que eu fazia, por mais que eu tentasse fazer correto, não era suficiente para agradar a Deus e que eu precisava ser uma nova criatura. Então essas coisas chegaram muito forte dentro de mim. Sim. Então Deus falou muito forte em relação a isso. Principalmente dentro do meu relacionamento de namoro. Porque o namoro que eu tinha, então a gente andava na igreja católica, fazia parte de tudo, mas tropeçávamos. Chegando num ponto que nós não poderíamos chegar de proximidade como namorados, né? Só que falavam pra gente, não, isso é normal, vocês são namorados, vocês... São jovens. Né? São jovens. Isso aí é... Mas quando eu comecei a ver dentro da palavra de Deus, e aí, voltando de novo a Elmo, né, que começou a me mostrar. Quando eu comecei a ver que a vontade de Deus era a minha santificação, e que a maneira como eu estava conduzindo o meu relacionamento me levava a errar, aí foi necessário dar um basta disso aí. Aí foi quando eu decidi me batizar. Qual foi assim, o ponto mais impactante, Vado, para você? Assim, o que mais te chocou? Assim, que quando caiu a ficha você fala, nossa, isso é isso? Qual foi? Teve alguma coisa assim ou foi um todo? Rapaz, o que mais me chamou a atenção foi a questão da vida da igreja descrita em Atos dos Apóstolos. Sim. Aquilo foi o que mais me chamou a atenção. Porque eu comecei a ler, como eu falei, né? Eu comecei a ter contato com a palavra de Deus. Eu comecei a ver e desejar encontrar pessoas que andassem daquele jeito. Não é que eu estava mal lá entre os carismáticos. Não é que não havia afetividade. Isso. Mas eu achava que estava faltando alguma coisa. Existia alguma coisa diferente. E eu falava com Deus assim, meu Deus, será que um dia eu vou achar gente que viva e veja esse negócio aqui que eu estou vendo? Ou será que... Atos 2:42? Isso. É um texto recorrente aqui entre nossos convidados, hein, Charlão? Com certeza. Tá aí uma sugestão para uma pauta, hein? Atos 2:42. Uma pauta muito boa. Né? Falar só sobre Atos 2:42. É interessante quando se fala de conceito de igreja, William, porque Sim. eu acho que não foi intencional. Né? A gente não constrói um conceito de forma intencional, a não ser se você tem alguma intenção revolucionária, como a gente não vai entrar nessa pauta, se tem hoje, né? Então, quando você tem um conceito revolucionário e quer fazer uma revolução no meio de uma sociedade mais tradicional, você muda os conceitos para expandir aquele tipo de revolução. E não é exatamente o papel do cristão, revolução. Exatamente. Então, o que acontece é que ao longo da história, o conceito de igreja, né, eu não diria que ele foi mudado, mas ele acabou sendo percebido de forma diferente. Né? As pessoas, elas não conseguem olhar para a igreja de forma em que ela é uma coletividade que serve a Deus de um jeito. Ela olha para um grupo de pessoas e olha digamos assim, para dentro da onde elas se reúnem. Aquilo que era templo virou igreja. E de alguma forma esse conceito foi modificado na mente das pessoas e igreja, do ponto de vista de Deus, é exatamente aquilo que está em Atos 2:42. Né? Essa igreja dinâmica, viva, corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, que se edifica, que vive a vida intensamente, diariamente, né? Então, e só para, assim, você falou do tempo, né? São 2000 anos, né? Praticamente.
E aí foi meio que institucionalizado, né? A igreja foi transformada numa instituição, né? Assim, num CNPJ, Muda com conceito, local, nome, fantasia, né? Tudo mais, né? Então é isso. Então, Atos 2:42, a sugestão de leitura aí para Então, quando... todos. E assim, eu vivi muitas situações dentro, Uhum. onde eu comecei a ver a palavra de Deus e ver algumas coisas que estavam sendo feitas. E eu comecei a confrontar. Até o ponto que me chamaram e disseram bem assim: você não está crendo mais desse jeito, não? Porque aqui as coisas têm que ser assim. Aí a minha resposta foi: se as coisas que vocês dizem que são assim, essa conversa eu tive com a liderança, né, na época, não estiverem aqui na palavra, então não tem mais como eu permanecer. Aí eles disseram: então vai em paz. Siga o seu caminho. Isso. E aí foi quando eu passei a estar com os irmãos que atualmente eu estou. Essa história tem 29 anos. É uma vida, hein? Quase 30. 29 anos. Ou seja, há 29 anos atrás, eu caminho com esses irmãos que eu tenho caminhado hoje. Uma igreja que se aproxima de Atos 2:42. É bom que a gente não seja arrogante nem leviano. Sim. É uma igreja que tenta se aproximar, tenta viver, tenta trazer Atos 2 próximo, né? Isso, cheia de problemas, né? Mas eu acho que na verdade... Mas que anda numa fé sincera. Há uma distorção, né? As pessoas acreditam que a igreja a igreja que está aqui, ela é uma igreja perfeita. Só que não é uma igreja perfeita, né? Assim, do ponto de vista de problema, né? Ali onde estão os coxos, os aleijados, os cegos, os lunáticos, são esses que perseguem Jesus. Os vados. Os vados, o Charles. Os Williams. Né? E aí você, né, passa aí um tempo, né? E aí você tem várias histórias, né? Que acontecem, muitas histórias. Passa, vira PM. Olha, rapaz, PM, polícia. É mesmo, Peu, né? Pula, Eli, Cecedrilha. Autoridade. Que ano isso, Aldo? Então, paralelo à minha conversão, Sim. eu que já tinha trabalhado também no Tribunal de Justiça, na Rádio Cultura, já tinha sido vendedor de porta em porta. Aí Deus permitiu que eu conseguisse fazer o concurso público e entrasse na PM, paralelamente. Sim. Então, Sim, que ano foi isso? 1995. Então, amanhã eu completo 29 anos Olha aí. dentro da aí? corporação. É um PM velho. É um PM velho ou um velho PM? Eu não sei. É uma boa questão. Questão então- filosófica. Assim, eu sou policial militar, né? Sou subtenente da polícia, entrei como soldado e tenho muito orgulho Da corporação. da minha carreira, da corporação e dos meus colegas. Tem muita gente preparada dentro da PM. Eu tive a oportunidade e tenho muita gente preparada e muita gente boa, honesta. Você tem uma parcela ali que eu garanto para vocês, pela caminhada que eu tenho, que é mínima, de gente que Mas tem em anda todo fora, lugar, né? Onde tem ser humano, mas a maioria são profissionais excelentes e tem muitos cristãos Sim. lá dentro verdadeiros também. O interessante é que a PM no Brasil é uma das instituições ainda que as pessoas têm uma grande confiança, né? A PM, as forças de Estado, né? Apesar dos pesares, a gente vê muita coisa errada, como qualquer lugar que tenha seres humanos, mas são instituições, tanto PM quanto bombeiros, né? Corpo de Bombeiros, as pessoas têm ainda um carinho, né? Sim. E um respeito por essas instituições, e é bom que seja assim. A bateria, então, você foi para a PM, você
Você entrou no corpo Músico, não entrei. Que isso? Não entrei, não. Como é, Marcelo? Não entrei exatamente Agora, porque... você deu sorte, viu, Léo? Diz que músico de banda fica com a barriga grande, aí ele fica, tá fininho. É verdade, é Mais verdade. ou menos. Aquele músico de coreto, né? É, o cara tocando a fica- bateria, aí senta assim pra tocar o bumbo, senão você não vê que a barriga cobre, né? Assim, É. a barriga senta nas pernas. Mas você já viu o banquinho do baterista? Não é muito Parceiro, confortável não, hein? Não é nada confortável, né, aquilo. Você não foi pra banda? Não fui, não. Porque, Banda marcial. porque tinha alguns requisitos, né? Então, como eu falei Tinha antes... partitura, tem uma série de questão coisas, de partitura. né? Então, eu não era músico, tocador, pega na rua, né? Você sabe a história de partitura com Dominguinhos, não? Dominguinhos não lia, né? Aí, isso aí são as histórias que correm nos estúdios, né? Aí chegou um produtor e Dominguinhos estava entre os músicos que ia gravar, estava na gravação, na sessão de gravação. Aí o cara chegou com os arranjos das músicas, né? Chegou pro baixista, botou a partitura dele, pro guitarrista a partitura dele e tal. Aí veio pra Dominguinhos, botou a partitura dele. Aí Dominguinhos, muito simples, muito tranquilo, né? Aí perguntou, mas isso aqui é o quê? Aí ele falou, não, mas é a partitura da sanfona. Ele, não, mas partitura pra música que toca errando. Ele podia, o Léo, falar isso. Aí também você rodou a corporação inteira, não foi? Trabalhou no Eu trânsito. trabalhei no trânsito, tirei algum serviço na Rádio Patrulha, trabalhei no interior, trabalhei no hospital da polícia. Hoje, eu fui parar na corregedoria. Qual é Já estou na corregedoria. Qual o setor mais bronca aí? Rádio Patrulha? Rapaz, RP é o mais problemático? o setor mais problemático Pega mais bucha. são as chamados batalhões de área, são as Sim. companhias comunitárias. Ah, tá. Porque o lugar mais perigoso que eu trabalhei foi ali, Conjunto Jardim, Parque dos Faróis. Sim. Achei que você ia falar que é RP, que a RP também Não, pega a bucha, né? RP ela pega muitas coisas, mas o apoio que ela tem é um apoio grande. Porque normalmente as companhias comunitárias elas trabalham normalmente com 2 homens na Sim, viatura. A polícia militar ela tem uma curiosidade, né? Sim, sim. Esse assunto tem uma inteligência que diz assim, essa área aqui hoje de Sergipe é mais perigosa. Essa área, você tem uma estatística? Existe um setor de inteligência que monitora e mapeia a área. Agora, assim, é como eu estou dizendo, qual é a questão dos batalhões de área? É porque os batalhões de área eles lidam constantemente com as áreas mais problemáticas. Sim. A RP, ela faz normalmente um trabalho mais geral dentro da cidade, entendeu? É como batalhão de choque, faz um trabalho mais geral. As viaturas de batalhão de área, elas se concentram ali. Então, você tem ali Parque dos Faróis, então a viatura, ela cuida daquilo ali, daquele setor. Então, e normalmente trabalham com 2 homens. Normalmente essas regiões são regiões muito, a depender do lugar, são regiões perigosas. Sim, sim. Entendeu? Aí já é um trabalho mais complicado. Falando de inteligência, acho que um dos problemas maiores para a gente é a subnotificação de ocorrências, né? Infelizmente, boa parte dos crimes não são notificados. As pessoas, né, roubo de celular, as pessoas não vão nem notificam mais. Né? Senta, chora e vida que segue, né? E vários crimes são compra assim, outro, né? parcela. Compra outro divide, E triste é quando você comprou não terminou no início do pagamento. Primeira parcela, Aí Levam de novo. o cidadão vai e leva. O dono, é o dono, Léo. Mas é isso. A filosofia do precisa pega. Né? Vamos embora. E assim, e até a fé também me ajudou na questão do profissional, né? Sim. Porque a minha fé fez com que eu tivesse um parâmetro para trabalhar. Então, Deus primeiro e depois as leis. Sim, Então, nós não somos infalíveis, sim. mas a possibilidade de haver falhas em alguém que pensa dessa maneira é mais difícil. Porque Sim. existe o temor a Deus, né? Então, antes de tudo,
Existia o temor a Deus. Eita, parceiro, tá chegando na hora que eu mais gosto nessa É entrevista. mesmo? A Qual hora é? do amor. Ih, rapaz, Loves in the Air. Loves in the Dá Air. nem pra colocar música de fundo aqui. Ô, Eu fico rapaz, eu não YouTube. Será que os parceiros não podem utilizar não um Libera aí, trechinho de YouTube, música? Libera aí, YouTube. Eu imagino aquele carro de som, parceirão. Já botaram um carro de som pra você, William Léo? Eu já coloquei carro de Já? som, já, rapaz. Já, pra- Rapaz. Já? Qual era aquelas músicas bem... Não, eu fazia. Não, você- locutor, você era o né? locutor do carro de som? Lógico, não, eu fazia pra mim mesmo. Rapaz, Já fiz. teve né? flores, Chocolate, chocolate, flores. teve fogos. Eu não lembro, não sei, porque A eu não menina estava saiu pra presente. porta Eu não ou ficou estava com vergonha? presente. Ou ficou Saiu lá? com vergonha. Ah, Mas eu não estava. Estava a uns 2.000 quilômetros de distância. rapaz, eu acho que eu não sei quem foi que inventou, acho que a minoria, né? Tem coragem de sair pra porta quando recebe um carro de som na porta. E lá em minha cidade, quem fazia esse negócio desse carro era uma colega nossa chamada Márcia Gatia. Como é? Márcia Gatia. E Márcia já é uma pessoa espalhafatosa. E chegava com esse carro, era a baratinha do amor, aquele Ford Ka. Baratinha do É amor. o Ford Ka, aquele Ford Ka. Era aquele- rosa, William Léo? Rosa, todo enfeitado de coração. Meu Deus. Aí já chegava, não tinha como. Se você não saísse, a vergonha era maior, né? Porque ia ficar na sua porta ali até você sair, né? Então, Poxa. é. Sim, Vado, aí, veja, você tem essa trajetória toda aí, eu sei que depois de tanta fé, conte pra nós aí como a sua digníssima chegou na sua vida, porque é uma história de santidade, né? Tal, você tem um processo, esse processo todo, uma história longa, e você acaba encontrando aí Simone, né, nessa trajetória. Sim, como eu falei no começo, então eu sou muito agradecido a Deus por tudo que aconteceu. E assim, agradecido a Deus porque Ele transformou a minha vida e me deu a oportunidade de levar a palavra de Deus para uma pessoa. Foi você que pegou pra ela? Foi. Rapaz, tá vendo melhor do que carro de som. Não é? Eu preguei para ela, preguei para minha sogra, né? E também para os irmãos, meus cunhados, né? Então, graças a Deus, depois de passar por esse processo de renúncia e tal, eu passei a viver como solteiro, em santidade, me guardando, até que, meados de 2000, 2001, levando a palavra para Simone, né? Simone, minha esposa, ela acabou se convertendo. Então eu preguei para ela, tal, ela também veio de outra congregação, mas não tinha assumido ainda um compromisso lá. Uhum. E quando ela recebeu a palavra de Deus, ela decidiu se batizar. E aí, após esse batismo, eu continuei mantendo o mesmo relacionamento de amizade com ela, o mesmo relacionamento que a gente tinha quando eu estava levando a palavra. Sim. Nisso começou a despertar em mim um sentimento. Só que existia uma barreira para mim. Eu não vou, assim, é segredo aqui, que eu vou falar para vocês, segredo. Mas eu sou 10 anos mais velho do que ela. Rapaz, tá vendo aí? Tá vendo? Então, quando esse sentimento começou a vir, eu comecei a achar que Senhor, eu sou tio dela. Eu sou tio. E aí comecei a pedir orientação aos irmãos que eram responsáveis por mim. E a orientação que eu recebi foi: permaneça orando e mantenha o seu relacionamento de amizade, né? E aí, isso aí aumentou, né? Eu achava que eu ia... Não, se afaste, que é melhor, para você não atrapalhar a moça e tal. Foi quando eu busquei a Deus e pedi a Deus um sinal para que Deus me confirmasse se ela era a mulher que Ele tinha escolhido para que eu me casasse. E foi quando
O sinal que eu pedi a Deus, ela não sabia, e Deus fez com que esse sinal acontecesse. E aí eu tive certeza que ela era a mulher que Deus tinha escolhido para mim. Mas você não fez como o Gideão, não, né? Ficou pedindo sinal aqui, sinal ali, sinal contrário. Não foi assim, não. Foi um só. Foi algo que eu pedi a Deus. Uma frase que eu Sim. pedi a Deus, única, sem ela saber. Foi algo pessoal. Uhum. E eu pedi, Senhor, se ela transmitir, não precisava ser exatamente, mas que eu entendesse, que fosse claro aquilo, que transmitisse aquela ideia que eu estava querendo, eu saberia. Aí você noiva em que ano, Vado? Aí, Boa memória, ela tá assistindo, viu? nós noivamos em Qual o 2001. dia, ó. Dia e hora. 2001. Nós noivamos. 2001. No dia... 2001, nós noivamos. Agora, a data eu não me lembro agora, não. Eu não sei. Perdoa, Simone. Eu não sei se eu tenho na aliança gravada aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu também sou ruim de data. Deixa eu ver se eu né? tenho aqui gravado. Eu já esqueci meu aniversário, velho. Já esqueceu? Já. Mas eu acho que eu não tenho, não. Aqui. Parceiro, eu acho que você tá, a idade também não tá percebendo. Dá mais não pra ler o que tem aí dentro. Não, dá pra ler, mas fica em candeia. Não dá pra ler muito, não. É iluminação, é iluminação. Aí você casa que ano, mano? E aí eu me casei em 2005. 2005, vem... 13 de novembro de 2005. Vem Felipe, depois... Quando foi 10 anos depois, aí vem Felipe. Aí, Vado tem uma experiência que eu acho importante também, é que da mesma forma que Deus deu Simone para ele, Deus ia tirar também. Simone fica muito doente, né? Conte aí como Isso. foi. Foi em 2015, Felipe nasce. E quando foi no ano de 2016, Felipe tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses. Simone aparece com uma doença misteriosa que o meu discernimento na hora foi de levar ela para o hospital, porque aparentemente ela não estava sentindo nada. Mas eu olhei para ela e vi que ela estava sem cor. Estava sem cor e ficando com as extremidades dos dedos arroxeadas. E aí eu, incomodado com isso, eu disse assim, abra a boca aí, Simone, para eu ver o negócio. Aí ela abriu a boca. Aí quando eu olhei por dentro da boca dela, ela não estava avermelhado, que a gente sabe que é a circulação Sim. do sangue, né? Estava arroxeada. Chama cianótica? Tem um nomezinho, né? No hospital disseram que ela estava com cianose de extremidades. Se eu não estou enganado, é isso Acho que é esse nome. Entendeu? Aí eu levei ela falei com minha sogra, nós deixamos minha sogra com o Felipe. Isso foi mais ou menos 0 hora do dia 1º de maio de 2016. Era um sábado. E a gente deu entrada no hospital. Assim que a gente deu entrada no hospital, imediatamente, logo no pré-atendimento, o pessoal já pegou máscara de oxigênio e já deu para ela ficar usando uma máscara. E aí me chamou a atenção. E a agitação que o pessoal da enfermagem estava tendo no momento. E aí, daquela hora em diante, ela começou a ter problema com respiração. Uhum. E começou a ter dificuldade com a respiração. E cada vez mais ela foi piorando o estado de saúde. Ela não sentia nada. O que ela estava sentindo, assim, quando eu digo não sentia nada, é nada grave, mas era algo silencioso e que gradativamente ia avançando. E aí ela começou a ficar com falta de ar. E quando fizeram o primeiro exame de sangue dela, e isso aí me chamou muita atenção, isso, ela que tiraram o sangue dela veio como se fosse suco de uva integral. Não veio vermelho. Sim.
Eu acho que é do estado mesmo, né? Então, que aí foi... Falta de oxigênio. Exatamente. Então, foi quando... E o que aconteceu? A médica disse, olha, está com problema de falta de oxigenação grave e tem um negócio chamado saturação, que eles colocaram lá no aparelho, que o normal seria 99, 100, 98. O dela estava em 74 e baixando. E isso se passou o sábado, durante o dia. Uhum. Eu estava com ela e a médica disse assim, olha, nós estamos suspeitando que você está com H1N1. Ele disse, a partir desse momento você está internada. Se virou para mim e disse assim, e você está internado junto com ela, porque você pode estar contaminado também, você não vai poder sair daqui. Aí botaram a gente numa sala e a gente ficou... Quarentena, né? Ficou lá, dentro da sala. Isso durante o sábado todo. Isso 2016. 2016. Sim. Aí quando foi... Aí o que aconteceu? Lá na sala, aí ela começou a ficar, quando recebeu a notícia, algumas coisas ela não lembra, eu lembro, né? Mas algumas coisas ela não lembra. Quando ela recebeu a notícia de que ia ficar internada, ela já começou a ficar já preocupada por causa de Felipe. Que Felipe era muito pequenininho, como é que ia ser, né? E aí nós ficamos isolados. O sábado, nós ficamos isolados. E aí a médica informou ao Ministério da Saúde, porque tinha que informar. Uhum. E aí o Ministério da Saúde entrou em ação para que fosse providenciado um lugar isolado para que ela ficasse. E eu, enquanto não fizesse exames e não tomasse medicação, eu também não poderia sair. Negócio de filme, né? Eu não poderia sair porque havia suspeita de contaminação. E a médica ainda mandou trazer Felipe também, porque suspeitava pelo contato que ele teve com a gente que ele poderia também estar doente, contaminado. Então, foram horas de muito sofrimento, muita angústia, mas Deus me direcionou a estar orando permanentemente ali. Permanentemente. E, somado a isso, também vários irmãos que souberam da situação, né? Nós entramos em contato, os irmãos começaram a interceder, e aí minha irmã, que é da área da saúde, foi para lá, minha cunhada foi para lá, e aí nós começamos a ter um processo de apoio, tanto na questão espiritual, intercessão permanente, como também a questão do apoio de saúde, né? E Deus colocou uma médica, que foi uma médica que se dedicou, né? Até hoje a gente tem isso na lembrança, né? Que Deus abençoe essa médica, a doutora Diana. Não sei atualmente onde ela está, mas que foi alguém que se empenhou até onde ela pôde se empenhar. Sim, mas aí ela, na verdade, vocês fazem o exame, descobrem que não é H1N1, né? Sim. Só que você sai, Felipe sai e Simone continua. Então, aí o que aconteceu? No sábado, e aí são os detalhes que é interessante, ela piora o estado de saúde, e aí eu vou conversar com a médica, porque ela começou a dar sinais de sonolência. E eu, pela situação dela, estava desconfiando de que não era um sono normal. É como se ela estivesse desmaiando. E aí eu fui até a médica. Aí a médica disse, nós vamos precisar entubar ela. Porque a saturação dela já tinha baixado mais de 70. A numeração já estava cada vez mais baixando. Aí foi quando a médica pediu para eu sair e fez o processo de intubação no hospital. Aí depois me chamou e disse assim, olha, nós precisamos encontrar uma UTI com isolamento para sua esposa. Ela não pode ficar aqui. Esse lugar aqui não é adequado para ela. Tudo que a gente podia fazer aqui, a gente já fez. Então, ela precisa de uma UTI com isolamento. Por quê? Porque como ela estava com suspeita de H1N1, não podia ter contato com outros pacientes. Porque se fosse uma UTI convencional, seria levada, mas não. E aí nós começamos outra batalha diante de Deus, em oração, para poder
Deus abriu as portas para encontrar uma UTI com isolamento. Aí foi quando veja, eu dei entrada a 0 hora do dia primeiro, quando foi no domingo à tarde, no momento que eu consegui sair para ir comer alguma coisa e tomar um banho enquanto minha irmã e minha cunhada ficavam lá com ela. Foi nesse momento. Ou seja, eu fiquei sábado, de 0 hora, o dia todo, eu fiquei mais de 24 horas sem poder sair, com a mesma roupa, totalmente isolado. Aí consegui. Quando eu estava saindo, aí eu recebi uma ligação. E outra coisa também, que assim, eu não pude ter contato com... Mesmo o Felipe indo para o hospital, nós não podíamos ter contato com ele. Ainda foi dito para a gente que não podia. E na hora que eu estava saindo, a gente recebeu a ligação, eu recebi a ligação. E é um negócio assim muito tenso, porque você está saindo de uma situação daquela. Qualquer ligação que você recebe, você pensa logo que aconteceu pior. Aí foi quando minha irmã ligou e disse: "Sói, encontraram a vaga de UTI com isolamento para ela." Aí foi quando, graças a Deus, tinha um hospital com a vaga de UTI para ela. Só que aí surgiu um outro problema. Havia o temor da equipe de emergência da ambulância de levar ela e no meio do caminho ela morrer por causa do estado dela. Mas a médica disse que precisava levar. Então nós ficamos nesse dilema. Mas graças a Deus, né, Deus direcionou lá minha cunhada e minha irmã, e aí a médica, e aí o pessoal levou ela. E aí quando eu já retorno direto para o outro hospital. E aí onde ela foi colocada lá, e ela ficou deitada de barriga para cima, sob coma induzido, né? E ligada a vários aparelhos e medicada sem abrir os olhos. E quanto tempo, Vado? Ela ficou 26 dias internada. Em coma induzido? E ficou por volta de, eu acho que uns 6 dias no isolamento. Sim. Depois ela saiu, permaneceu na UTI ainda. Depois que foi descartada a questão do H1N1, aí ela saiu do isolamento e foi para a UTI junto com os outros pacientes, tal, mas aí já estava melhor, já não estava mais entubada, né? E aí depois disso foi quando ela foi melhorando aos poucos e foi para a enfermaria, e da enfermaria ela voltou para casa. Isso foi... E até hoje não descobriu o que ela teve. Então, até hoje não se sabe o que ela teve. A suspeita que se tem mais próxima é de uma doença chamada SARA, né? Que, assim, que é uma doença que está relacionada à questão dos pulmões, se eu não estou enganado, às vias respiratórias, mas que a única suspeita que tem é essa. Mas um diagnóstico fechado, não. O que eu posso dizer, assim, foi que Deus fez um milagre com ela. Porque o médico diz assim: a gente não tem mais nada que fazer. A gente tem que aguardar qual é a resposta que o corpo dela vai dar às medicações. Mas foi um processo muito, muito dolorido, entendeu? Dolorido porque eu não podia ficar no hospital, porque existiam limitações da visita da UTI. Eu ia para lá 11 horas da manhã e tinha que sair 11h30, e depois voltava às 17 horas e tinha que sair às 17h30. E outra coisa que para mim também foi muito marcante foi a questão de Felipe. Porque Felipe, graças a Deus, Deus trouxe a família para distrair ele. E aí o que aconteceu? Ele lembrava da mãe assim, e sempre tinha alguém que chegava, né? E aí eu tinha que conviver com isso, tinha que conviver com
com a saudade que ele tinha da mãe e tá ali, ser forte para estar com ele ali durante o dia e a noite e cuidar dela no hospital. Então foi uma situação muito, muito forte, mas Deus sabe de tudo. Né? Graças a Deus, né? Ficaram as histórias, né? Ficou. O Ivato tá abençoado, viu? Porque Simone sai, né? Simone sai. Aí fica bem, né? Parece que ela também ela não conseguia lembrar de muita coisa que aconteceu. Isso aí. Ficou um pouco... Mas eu acho que... Não sei se foi antes de Hadassah ou depois, mas logo depois vocês enfrentam um problema de Felipe também. Foi, sim. A Hadassah já tinha nascido, que a Hadassah nasceu em 2019. A Hadassah nasceu em 2 de julho de 2019. Né? E Felipe ele já tinha alguns problemas de saúde, né? E depois disso, com a chegada da pandemia, essas coisas se agravaram. E aí foi uma outra situação. Só que agora a gente viveu isso juntos como família, né? Sim. E aí Deus nos direcionou, né? Por isso que eu digo que eu volto àquilo que eu falei no princípio. Eu sou um cara muito agradecido a Deus, porque Deus cuidou e continua cuidando e eu tenho uma dívida impagável dentro de Deus. Né? Eu não tenho nem como pagar aquilo que Deus fez. Então, Felipe ficou doente e, graças a Deus, Deus nos direcionou a falar com a doutora Everlyn, uma amiga querida, médica querida, irmã maravilhosa para nós, né? Inclusive, queremos ela aqui com a gente, né, Charlão? Opa, sim, com certeza. Em breve, né? Em breve. Então, ela nos direcionou e, através de alguns cuidados que ela teve, também com minha irmã Clécia, que também lida um pouco com a questão natural e de saúde, e minha cunhada, nós chegamos e levamos Felipe para fazer um tratamento mais específico com um irmão que é médico lá em Nova Açores, né? Lá na Bahia. Então, a partir daí, aí Felipe começou a se recuperar, né? Ação de Deus, primeiro. Sim. Porque, né? Inclusive, um dos momentos que ele ficou muito doente, eu entrei em contato com os irmãos, e os irmãos oraram, e pelo relato da hora que os irmãos oraram e o que ele estava sentindo na hora, ele melhorou naquele momento em que os irmãos estavam orando. Porque, assim, até para não esquecer, por causa da doença de Felipe, praticamente a cada 72 horas ele tinha febre. Então era uma coisa... E era inexplicável. E era uma coisa que debilitava muito. Não havia ainda um diagnóstico definido. Né? Então foi quando a gente, através de Everly, os primeiros cuidados, minha irmã e minha cunhada, nós chegamos até o doutor Érico, lá da Bahia. E aí, a partir disso, aí Deus direcionou todas as coisas. Hoje ele tá bem, graças a Deus. Jogando bola. Tá bem. Craque de bola, hein? Alegria em ver essa sua trajetória e, assim, importante, né? Ver o quanto Deus ele está presente em todas as circunstâncias, né? Em todo tempo. Seja alegria, tristeza, doença, não doença, Deus está conosco. E Deus é Deus, né? A gente precisa ter um coração agradecido, né? Inclusive eu falo isso para os meninos lá em casa, né? Em todas as situações. A gente tem que ter um coração agradecido a Deus. Né? Eu tenho na minha mente isso. Um coração agradecido a Deus. Porque quando eu olho desde a minha infância, a minha conversão, né? O meu casamento e os meus filhos, né? Isso eu falo desde a minha família de origem, né? Sim. Porque minhas irmãs e meus pais.
Então, assim, eu me sinto muito amado por Deus em todos esses sentidos aí. Você se sente amado, William Léo? Eu me sinto amado muito mais do que mereço. Muito bem, William E Léo. olha que eu não estou falando, e olha que não cheguei nem ainda nesses irmãos, os irmãos da igreja, né? Dos nossos pastores, William, Henrique, Marcelo, né? O nosso futuro pastor aí, Monteiro. Não falei nem da igreja, de maneira geral, também eu me sinto muito Já recebemos amado. aqui Henrique, Marcelo, falta William e Monteirinho, né? E queremos os dois aqui com a gente também. Então esses irmãos aí também fazem parte, né? Sim, sim. De todo esse, vamos dizer assim, de todo esse contexto de amor de Deus relacionado à minha vida, Interessante à minha é família. que, você falando tanto de agradecimento, é importante falar que, mesmo nos momentos de Cristo, poucos voltaram para agradecer, né? Poucos tiveram um coração grato, né? Então, ter um coração grato é muito importante. Muito bom. Mas exatamente isso. Vai ter bate-bola? Você vai falar do A gente time? vai precisar. Eu gosto de fazer bate-bola com o Vado, porque Vado tem... a história de Vado está envolvida com a música cristã, viu? Com a música e também com o futebol, né? E ele jogava bola na ladeira, né? Meu irmão, fique ligeiro eu vou aí, dizer, viu? Porque Pela o cara... fé, né? O cara, eu acho que eu descobri, William Leal, que Deus estava preparando ele para isso tudo. Né? Porque, primeiro que para jogar bola na ladeira você precisa ter fé. Tem que ter fé. Meu irmão, porque eu ia ficar preocupado em chutar a bola ou descer rolando. Você já É um imaginou isso? perigo, um risco, Não, e o cara né? joga... Não, você está falando de futebol. E assim, o esforço da gente para brincar era tão grande que até vôlei a gente jogava na ladeira. Bicho, isso dava um trabalho de pesquisa. Olha aí. Meninos criados na doutorado. ladeira. Meninos criados na Doutorado ladeira. depois, emplaca o doutorado logo depois. Não, né? William Leal, você me ama, William? Você me ama, William? Não, porque assim, o cara, a gente já viu, o cara jogava vôlei, não, futebol na ladeira, a gente sabe que existe, mas o cara jogar vôlei na ladeira. Vôlei na ladeira. Não, é sério mesmo, dá um... Dá, legal, hein? dá, uma tese legal. Meninos criados na ladeira. Poxa, William Léo. Isso não trouxe traumas, Como é trouxe que é alegrias. o CNPq? Como é que é De lá o centro de né? pesquisa? É, o CNPq. Eu acho que tem recurso pra isso aí, hein? Tem, será? Opa! Tem Né? pra coisa pior, né? Tem isso aí, mano. Rapaz, que Depois história maravilhosa, viu? Maravilhosa. E porque agradecer a Vado por compartilhar essa história conosco, né? Eu que agradeço, pensei que eu não ia conseguir. Não ia. Será que eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir desenvolver? Consegue. Nosso objetivo é 1h20, 80 minutos, né, Charles? Mas a gente não... as histórias são Porque foi a primeira vez que eu fui convidado para um bate-papo assim, nunca... Você não tinha falado muito de Cledivaldo? Rapaz, eu tô com a língua coçando. Fala. Rapaz. Você sabia que o apelido de Vado é Boivino? Boivino. Essa parte você podia ter escondido. eu não sei. Rapaz, olha, tem sido... Eu não vou perguntar de onde é que tem veio sido uma coisa muito... vira e volta e se conhece um rapaz chamado Elmo, né? Ele falou sobre Elmo. Sim. Everton Parafino falou sobre Elmo. E esse era uma figura que adorava botar apelido nas pessoas. Ele chamava Vado também de o Homem-Man. O Homem-Man. Eu não sei por que essa redundância, mas ele criava isso na cabeça dele. E Boivino eu não faço a menor ideia por que era. Rapaz, Boivino foi... Já que você revelou, né? Foi uma invenção da época de escola. Eu não me lembro... na verdade, eu não me lembro qual foi a razão disso. Mas foi um dos colegas de infância... Foi quinta série, não? Botou por aí, quarta série. Quinta série não tem lógica de nada, né? E aí os são caras mais loucos possível. botou esse apelido e acabou pegando. Nunca me importei, mas aí acabou pegando. Mas o porquê, qual é o sentido, não sei. Mas Boivino. Isso. E o Homem-Man. O Homem-Man já foi... Eu já tava, não, parceiro, o Homem-Man. E quando Vado começou a se relacionar com Simone, ele, pra
Porque ele gostava, ele tinha uma mente extremamente criativa. Ele começou a chamar o homem-man e a mulher woman. Rapaz. Não era válido. E outros mais. E outros mais. Outros Adorava. E outros mais apelidos. Adorava colocar apelido. Hoje não pode mais colocar apelido, né? Hoje é perigoso, bullying, né? perigoso. Bullying Perigoso. Não é muito, né? Não é muito recomendável, né, que você faça isso. Vamos lá pro bate-bola, Charlão? Eita, que esse Bate-bola. Já temos música tocando, então vamos lá, bate-bola com o nosso querido... Parceiro, eu vou fazer... Você resume uma palavra aí, o que Deixa eu treinar aqui primeiro, peraí. Você tá aqui e o Vado tá aqui, vamos lá. Você vai só resumir uma palavra, né? Pra gente fechar aqui, né? Com chave de ouro. Eu falo uma coisa, você Responde com uma palavra, né? Vida, Jesus Cristo, para mim. uma experiência, A minha conversão. uma pessoa, O próprio Jesus mesmo. É o mais importante para mim. agora vai. Principal. Uma música que marcou a sua história. Uma música que marcou a minha história, apesar de ser recente, mas tem muito a ver com aquilo que esses anos eu tenho vivido. A Chama Nunca Se Apaga, de Asaf Borba. Coloca aí, vulgo, produção. Olha aí. E agora, eu vou fazer uma revelação para o mundo. Um time de futebol, Cledivaldo. Me fale, vá. Fala do outro, Agora, Vado. pior que ele tem três, né? Tem três. Eu sou Confiança, por causa do meu pai também, né? A influência do meu pai. Sou simpatizante do Vasco por causa do meu pai, mas sou Palmeiras, meu time principal é o Palmeiras. É um homem com personalidade tripla. Já pensou, velho? Rapaz, quanto time, né, mulher? Já me perguntaram, você torce pra que time? Eu falei, Flamengo. Mas, e na Bahia? Eu falei, Flamengo. E aqui? Flamengo. Hoje, Flamengo, qualquer lugar. Eu vou mudar de time porque eu mudei de lugar? Não, Flamengo, qualquer lugar é Flamengo. Um sofrimento só, uma alegria só também. Tranquilo. Né, Charlão? Isso aí. E aí? Tamo junto. Tamo junto. E você esqueceu de falar do... Hoje, na abertura, tu não falou Não, do... não falei. vamos Mas, falar agora, né? bora falar? Vamos pra aquela ali ou pra aquela aqui? Vamos pra aquela aqui. Aquela onde a gente começou tudo. O nosso canal, nós somos agora parceiros do YouTube. O nosso canal agora já pode receber apoio, né? Ou seja, os vídeos agora são monetizados. Ei, não é apoio assim não, viu? Apoio Não. Isso significa que a cada 1000 visualizações a gente recebe 3 centavos. Uau! É muito legal. Muito legal. bom. Mas você pode ajudar também o canal como? Dando like, que é importante, comentando aqui embaixo, que é muito importante. Se inscrevendo e enviando, claro, o vídeo nos grupos, aí nas comunidades, né, para os amigos, para conhecer as histórias das pessoas que a gente convida, são pessoas que a gente gosta bastante e que têm histórias de vida que são realmente, assim, trazem experiências reais, né? Porque a gente gosta muito disso, né? Experiências reais. E porque muita gente fala, rapaz, eu já tive uma experiência parecida e tal. E isso é legal, né? A gente se vê na vida do outro também, eu acho muito importante. E agora também a gente tem o Valeu Demais. O que é Valeu Demais? Você gostou do vídeo? Achou legal? Falou, rapaz, vou incentivar esse pessoal, vou mandar aqui 10 centavos. Vou mandar um café pro Charlão. Café pro Charlão é um café expresso, né? Com creme de leite, né? Um negócio especial, né? Aí é pelo menos 5, né? Sim. Vou mandar o café pra Leal. O café pra Leal é um conto mesmo, que é o cafezinho, aquele cafezinho bicado de beira de estrada. Suco, mas não pode não? Suco. Pode suco também. Se for aquele suco, é o nome do só suco. Só sucos. Aí é 20 contos só suco Opa, desse, né? opa. Pelo amor, que é uma vitamina, né? Mas você pode mandar um suco pra mim também, não tem problema. É um conto também, tá tudo certo, né? Então, valeu demais. E também tem o canal de membros, a membresia. A membresia tem duas formas, acho que é R$ 4,99 ou R$ 7,99, não lembro. E outra R$ 19,99. Qual a vantagem? Você tem, quando tiver live, a gente vai fazer lives, né? Também transmissões ao vivo, né? As famosas lives, como diz, live ao vivo, né? Não sei como é que vai fazer uma live É igual ao Homem-Man vivo. e a Mulher É o Woman. Homem-Man, exatamente. Aí quando tiver live, os comentários aparecem em destaque maior e também os vídeos de estreia, as pessoas que são membros do canal conseguem assistir antes da estreia, ou seja, você tem a vantagem de assistir o conteúdo antes de todo mundo, né? E claro, ajuda o canal aqui. Mas se você não puder e não quiser, não tem problema, só o like aí já ajuda bastante
comentar ajuda bastante e se inscrever, né? Porque muita gente assiste e não se inscreve no canal, Charlão. Opa. Por favor, inscreve aí, ajuda alguns nós. segundos. É só clicar lá em inscrever-se, né? Ativa o sininho também para você receber notificação, porque o YouTube não entrega o conteúdo para todo mundo, não. Você bota o vídeo e aí as pessoas não sabem que colocou um vídeo novo, né? Mas toda quinta-feira, novo horário agora, né? Agora às 20 horas? 20 horas, 20 horas. 20 horas para concorrer com o Jornal Nacional, né? Opa, vamos ganhar. Vamos ganhar, porque, pelo amor de Deus, né? O Luciano Huck disse que ele não deixa os filhos assistir o Jornal Nacional, porque é muita notícia ruim, muita tragédia. Não, aí a gente só vai trazer notícia boa. Só notícia boa, só boas novas aqui, né, Charles? Claro, boas novas. Então, é isso aí. E em breve teremos mais um vídeo. Temos o vídeo da terça-feira. Na próxima terça teremos a doutora Evelyn. Sim, sim. Hein? Depois de uma história dessa, vamos trazer a doutora Evelyn para falar de medicina integrativa. Isso aí. Né? Não perca. Próxima terça-feira, às 20 horas. E assim, desculpe interromper. Por gentileza. Mas assim, e a questão do esporte? Vocês não vão... Vai, o esporte calma. é o PGM. Eu quero assistir, eu assisto vocês constantemente. Eu quero ver vocês no esporte. Só que a gente quer fazer ao vivo. A gente quer fazer ao vivo. Só que é outro canal, né? É porque se a gente brigar, a gente pede perdão depois. A gente quer trazer assim, um palmeirense, um corintiano, só coisa legal, né? Um vascaíno, um flamenguista. Então o palmeirense tem que ser o professor João Paulo. O palmeirense tem um monte. Porque ali é empolgado. Sabe o que ele fez agora? Ele viu que ia ter briga e chamou o cara mais forte. Rapaz, campeão de karatê, né? Isso, tem que achar um flamenguista aí de alguma arte marcial. William Menezes. Porque nós dois somos... William Menezes. Porque nós dois somos negação, pelo amor de Deus. Não. Não dá certo, não. Pois é, então é isso aí. Novidades e em breve também teremos mais um vídeo semanal, né? A gente está vendo direitinho qual o dia da semana, se na segunda, na sexta ou na quarta, né? Pra gente encaminhar. E aguardem o PGMB Esportes. Isso, Esse vídeo especial a gente vai convidar figuras conhecidas aí das artes, da música também, para contar história. Exatamente. E para cantar pra gente também aqui. Opa! Né? Então é isso aí. Vado, mais uma vez, obrigadão. Por compartilhar aqui a sua história com a gente. Foi uma honra. Eu agradeço. Apesar da cor da camisa verde, né? Eu não entendi. Né? Eu achei desrespeitoso aqui, né? Por tudo. Mas foi né? melhor do que João Paulo, né? João Paulo trouxe a camisa do Palmeiras, né? Não precisa, né, gente? Que isso. Desnecessário. Se bem que agora tudo bem, eu tô tranquilo, a gente tá tranquilo, né? Estamos lá, né? Por enquanto, né? Não sei até quando, né? É isso. Até a próxima semana, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Valeu. Uou!